Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, evangelista pensador na área. Amados, no século passado, viveu um grande homem de Deus, P.C. Nelson. Foi um homem que falava 50 idiomas. O cara era fera. E era uma das maiores autoridades de grego e hebraico do mundo que já existiu. E ele era um pastor batista, pregador batista. Ele se aprofunda em Deus no final da sua vida. Ele tem umas experiências com Deus. E ele explica um texto, um versículo da Bíblia, que é muito complicado para muito cristão interpretar de forma muito errada, e até lógico, né? Ele dizia que se o Espírito Santo intercedesse por nós, a gente teria uma vida perfeita, do jeito que as pessoas pregam. Que ele fica intercedendo no céu por nós, mas nada acontece. O crente cheio de problema, de dificuldade, nunca vence nada quase. Ué, como que o Espírito Santo está intercedendo? E por causa de uma palavra, ele explica a diferença. Então está escrito assim, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém de maneira certa ou perfeita no termo grego. Mas ele nos ajuda, né? Então, a orar. Nós não sabemos orar, então ele nos ajuda a orar, né? Com gemidos inexprimíveis, né? Vamos entender um pouco. Então, como é que o Espírito Santo ajuda? Né? Aparentemente, parece que o Espírito Santo vê o problema da pessoa e intercede. Não. Aí que ele descobriu algo tremendo. E ele, como eu disse, olha o tanto de língua que ele sabia falar. E ele sabia que o Coríntios 14 fala de uma linguagem particular. Aquele que ora em língua singular, ele tem uma oração particular, um idioma diferente, que é um idioma celestial. Ele aprendeu isso, né? Lendo a Bíblia, estudando, como muitas pessoas ensinam o contrário, tudo, paga uma mente, né? E o cara sabia mesmo interpretar a Bíblia, mano. E aí ele disse algo, e era um pregador batista, né? Ele até no começo não acreditava, mas por ele estudar dentro do original, ele teve que se render, né, à palavra de Deus. Ele escolheu andar por fé, então quando você escolhe andar por fé, a Bíblia se abre para você. E ele disse que por muito tempo ele foi pastor, mas a Bíblia nunca se abriu quando ele escolheu acreditar. E a Bíblia, ele ensina assim, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. A palavra fraqueza é problemas, barreiras que estão na tua vida, seja qual for o termo grego. Problema, seja pecado, dificuldade da vida, emoção, o que você estiver passando, depressão, seja o que for, problema financeiro, o que está te angustiando, o peso que está em você. Ele nos ajuda. A palavra ajuda que é o segredo. A palavra ajuda no grego lá significa pega com. Se eu pego, o Espírito Santo pega. Quer dizer, se eu não pegar, ele não pega, né? Então, aqui está, vou colocar um pente aqui na tua frente para você entender. Veja só. Aí, aqui é o Espírito Santo, aqui sou eu. Quando eu pego, o Espírito Santo pega. Ele não pega e depois eu pego. Aí seria até fácil, né? Aí é o que os caras pregam hoje e ensinam. Mas aí seria uma oração totalmente assim, pô, Deus está me abandonando mesmo, né? Porque que brincadeira é essa? Deixa tanta destruição acontecendo na minha vida, tantos problemas, dificuldade, família sendo morta e tudo mais, e quer dizer que tudo Deus quer?
Não é assim não, né? Não é dessa forma não. O entendimento correto é, se eu pego, ou seja, se eu não orar, ele não ora. Se eu pego, ele ajudar, pega com. Se eu pego, ele pega. Com palavras o quê? Não é com choro. Não, isso é o clamor também. Deus olha para isso. Mas aí é uma oração em língua, uma oração sobrenatural, um idioma celestial. A palavra significa palavras articuladas que não podem ser compreendidas. Gemidos inexprimíveis significa palavras articuladas que não podem ser compreendidas, né? Perdoa aí para quem é muito incrédulo. O cara vai fazer assim, canta laba choroboko manabaramanablaçou, coisa assim, parecida assim, né? Então, ele orando dessa forma, ele está orando uma oração sobrenatural. E o Espírito Santo então começa a agir na vida dele, para aquela fraqueza, aquele problema. E essa é a solução. Às vezes a pessoa não tem força para jejuar. O cristianismo, tem muitas pessoas que chegam a mim e falam, não consigo jejuar. Aumenta a oração em língua. Se você aumenta a oração em língua, eu chamo língua singular, que é um idioma, a oração celestial. Você começa então a receber força para ter domínio próprio para o jejum. Que o jejum vai te dar algo sobrenatural. A oração em língua te leva até um nível de compreensão. A meditação na palavra, quando você medita na palavra, ou melhor, quando você ora em língua, a palavra de Deus se abre para você. E muitas das coisas, para alcançar do que a palavra se abra, só o jejum. E a oração em língua vai te dar força para jejuar, para você alcançar, experimentar, se tornar uma palavra rema aquilo que está escrito. Então, eu estou pedindo para você, dê atenção para esse texto. Pega com. Ele nos ajuda, ele pega com. Quando você pega, ele pega, com palavras expressas, articuladas, aliás, que não pode ser entendida. Oração em língua. Ele vai nos ajudar. Amém? Com essa oração em língua. Então ele vai nos capacitar, vai resolver nossos problemas que estamos passando, resolver nossa vida, nos direcionar. Eu não sei como ser cristão. Só passando o tempo orando em língua, ele te ensina, ele te guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Quanto a fatos, não argumento. Quanto a observação de pessoas que passam o tempo orando em língua, não argumento. Tem duas pessoas correndo 10 quilômetros para ir. O cristão que vai andando e outro vai de bicicleta. O cristão normal que não ora em língua, ele anda a pé para chegar no objetivo, que é 10 quilômetros. O cristão que ora em língua, ele está de bicicleta, andando de bicicleta. Ou, dependendo se ele jejua e ora em língua, está de carro. Ele vai chegar no objetivo mais rápido. Tá entendendo? Ele tem onde tem um estabelecimento daqui 10 quilômetros. 10 quilômetros daqui. Então, um vai andando, o outro vai correndo de bicicleta, o outro vai andando de carro. Com o carro. E aí o que acontece? Quem chega primeiro? O cristão que não ora em língua, ele pode chegar lá, mas ele vai a pé, ele vai demorar mais. Só isso. E o cristão que ora em língua, ele chega mais rápido. E outra, tem pessoas se matando. O suicídio é muito grande hoje, né? Então, o cristão que ora em língua, ele tem a capacidade de Deus ajudar ele a vencer a depressão, né? Hoje mesmo se matou uma querida, né? Uma amiga. Então ela tirou a própria vida e foi cristã há muito tempo, mas desviou do evangelho. E é triste isso. E se ela tivesse dado atenção para essa linguagem sobrenatural, tivesse passado o tempo, claro que será quando você começa a orar em língua, gera um certo desconforto, mas é só perseverar. Persevera que desconforto vai saindo, as incredulidades. Orar em língua é como um grande homem de Deus disse, David Young Cho. É como você tá o rio, você olha o rio, e aí quando chove, toda a sujeira vai para cima. Vem para cima do rio. Tudo está embaixo, começa a sair. Quando você ora em língua, toda a sujeira começa a vir, para você aprender a lidar com aquilo. E aí você vai vencendo, Deus vai te capacitando de maneira sobrenatural, né? Se pegasse minha pessoa, jogasse no deserto, onde estivesse, eu começaria a orar em língua. E Deus começaria a agir o sobrenatural. Eu me lembro de certa vez que eu estava andando de moto, né? E fazendo a obra evangelística, quando eu era missionário. E aí eu orava muito língua. De repente a moto estourou o pneu. E o pneu era novinho, fizeram algo errado lá. Estourou o pneu mesmo, né? Os caras não trocaram a câmera do pneu lá, colocaram um remendo lá, em vez de trocar, que eu paguei por troca, né? Coloquei pneu novo, câmera nova. Só que veio a câmera antiga e aí furou. E aí o pneu estourou, né? E aí eu fiquei na beira da estrada, 70 quilômetros da próxima cidade, para trás 80.
E aí quem ia me dar carona? Aí eu me lembrei, comecei a orar em língua. De repente, para um caminhão. Para o caminhão e esse caminhão desceu. Né? Se eu fosse uma mulher bonita, tal, etc, até ia, né? Mas um camarada feio, sempre fui feinho, que é isso, gente? Rapaz, é Deus na fita, mano. É Deus na fita, mano. Não tem essa, é Deus operando. E aí, eu comecei a orar em língua, dei uma paz tão tranquila, tremenda, e dentro de mim veio uma voz interior, como um download, assim, ó, né? Não é aquela voz de Deus falando, mas um download, né? Embora eu ouvir a voz de Deus em outra situação, mas esse veio um download, assim, ó. Fica tranquilo, já tá vindo socorro. O caminhão parou e tinha um lugar no caminhão de carregar moto. Era de caminhão de carregar carro. E tinha ele desceu uma aqui, pegou, colocou minha moto, acabou, me levou para a cidade. Você entendeu? Ah, é coincidência, o problema é teu, se você crer. Se eu te falasse tanto testemunho aqui, ia parecer até mentira, porque a oração em língua, Deus operou através da oração em língua. Ele pede para orar, eu oro, ou simplesmente eu oro, ele age, opera. Então, comece a orar em línguas, comece a orar uma oração sobrenatural. Ah, eu não tenho. Primeiro você tem que receber Jesus na sua vida, crer no Evangelho de Cristo. Você crê no Evangelho de Cristo, lê várias vezes Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê várias vezes, 30, 40 vezes. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Pede para Jesus Cristo salvar você. Acredite nele. E aí o que vai acontecer? Pede para ele esse dom sobrenatural. E você vai receber. Amém? E tua vida será outra quando você estiver enfrentando problemas. Se você já é crente, tem um dom de língua, e aí aprendeu que essas teologia pentecostal errada, né? Que fala, você só pode orar quando sentir vontade. Sai fora dessa, você ora. Quando você acredita, você ora. Quando você acredita, você ora. Então, Paulo até falou, ora consigo mesmo. Quer dizer que nós temos o poder até sobre profecia, nós temos o domínio. Não a profecia tem domínio sobre nós. Nós temos, em Coríntios 14 diz, imagina só sobre a oração em língua. Então você ora quando você quer e quando você acredita. Ore em língua, passe tempo, separa 30 minutos, começa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora por dia, e tua vida vai ser outra. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Pense nisso.